Olá, eu sou Pedro Janot, uma vez mais no ar com Pedro Janot. E hoje trago Hildegard, que nome difícil, Algaia. É uma empreendedora do mundo ESG e nós vamos discutir um pouco o ESG como habitantes do planeta Terra e o que vamos ter que fazer para mudar o jogo nas empresas, nas nossas residências e no espaço sideral. Hilden, seja bem-vinda. Me conta. Obrigada, Pedro. Fala um pouco da sua história, o que você está fazendo. Conta para gente. Bom, primeiro, obrigada, gente. É um prazer estar aqui contigo, Pedro. Estou super feliz pelo convite. Bom, eu vou começar do início, então, né? A gente começa sempre do mais fácil. Eu estou falando com você aqui do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha pequena chamada Bento Gonçalves, onde eu nasci. Então, o bom filho a casa retorna, né? Eu fiquei, Pedro, como você falou, eu fiquei, então, 5 anos morando na Inglaterra e estudando lá. E hoje, em 2019, fundei uma escola em Londres, que se chama ELO, EHLO, que é um elo entre ser, pensar e fazer. E quando você falou, né, Hilden, fala um pouquinho mais do que é ESG. Para mim, Pedro, como ser humano e como profissional, ESG nada mais é do que amor. Mas o ser humano e o Homo sapiens, desde a nossa evolução como humano, a gente complica as coisas. Então, no meu ponto de vista e na minha experiência acadêmica e profissional, o ESG, que é essa sopa de letrinhas, né, que tem a ver com Environment, Social and Governance, nada mais é do que as empresas escutarem os seus públicos de interesse e poderem estar perto dos problemas que elas querem resolver. Então, só para iniciar nossa conversa, eu queria começar com um tom mais poético, se você me permite. E depois a gente vai para o ponto duro, né? Para a parte mais dura. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá, então. Eu dei uma olhadinha nos teus livros também. Estou super feliz que você está se dedicando à escrita. Eu acredito que é um legado muito incrível para o Brasil que executivos como você possam trazer essas memórias tão lindas e tão profundas para a palavra, né? Como dizia uma das grandes escritoras que eu sou apaixonada, que é Virginia Woolf, que foi uma grande escritora britânica, inglesa, né? Ela falou o seguinte, Pedro: as mulheres só podem escrever porque o papel é barato. Então, Olha, quando eu vejo pessoas, seres humanos como você escrevendo, me dá muita alegria de ver esse teu protagonismo, porque é uma realidade ainda um pouco dura para nós mulheres começarmos a escrever também. Como que você começou, Pedro, a escrever? Essa é uma história longa. Foi quando eu saí do acidente e quando eu voltei ao mercado, eu precisava fazer alguma coisa forte com o meu livro. Um livro forte, um livro do momento. E assim que eu escrevi. Mas, Hilden, deixa eu trazer a nossa conversa para o lado duro. Vamos lá. Né? Você morou 5 anos num país de primeiro mundo, né? Um país que devastou, ao início do século, ele detinha 55% da área territorial do mundo e ele se expropriou de todas as florestas, bem como os Estados Unidos já fez, bem como o próprio a Europa já fez, como a China está fazendo, né? E nós todos, quer dizer, a realidade é que nós todos
inclusive nós silvícolas da América Latina, que temos ainda muito para devastar, vamos ser obrigados a ajudar a conta final. E com esse entendimento, a pergunta é: a ESG ela tem que ser dentro de uma empresa, ela tem que vir de baixo para cima, ou seja, ela tem que ser um top-down, ou seja, o CEO, o conselho diz: quero ser ESG, me diga quando eu serei o ESG máximo dentro da minha atividade, e escolher os caminhos. Você acredita que os CEOs serão capazes de assumir essas agendas, que passa muito na relação de capital-trabalho, da forma de liderar, da forma de tratar as pessoas e da forma de se relacionar com o mundo de forma transparente? É uma ótima pergunta, Pedro. É uma ótima pergunta. Só voltando um pouquinho ao início da tua pergunta, né? A gente está discutindo algumas coisas aqui. A primeira é a relação explorador e explorado, né? Então, você começou trazendo a questão toda da diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos ou emergentes, né? Eu acredito que não existe mais essa relação de explorer and exploited. Por quê? Porque hoje todos estamos em desenvolvimento. Então, tem uma doutora em economia, que é Kate Raworth, que ela escreveu um livro, ela trabalhou muito tempo na Oxfam. Eu já vou responder a tua pergunta, tá? Mas acho que essa questão toda de norte e sul é uma questão muito importante para o ESG. E ela fala, na verdade, a Kate, ela escreveu um livro, Economia das Rosquinhas, Donuts Economics. E ela fala, na verdade, de criarmos um sistema regenerativo por desenho, né? E quando você pensa nessa diferença entre norte e sul, estamos todos em desenvolvimento. Então, quando você traz isso para um olhar Brasil, e quando você traz isso para um olhar multinacionais e empresas brasileiras, eu responderia, eu acredito que assim, sim, tem muito que se fazer, mas não vem de baixo nem só de cima. Eu acho que o público que mais precisa a energia e mais precisa o nosso esforço é o middle management. Porque os jovens já estão assumindo um protagonismo muito forte no Brasil em lideranças climáticas e políticas, e os CEOs já têm isso na ponta da agenda, né? A gente vê grandes empresas como Magalu, com a Trajano, a Gerdau, com o Werneck, a Movida, né, que agora também é uma empresa de capital aberto, se tornou uma empresa B. Então, a gente vê essas grandes empresas, especialmente familiares, com um protagonismo muito forte em ESG. E eu diria que, na verdade... empresas não familiares, empresas de capital aberto, né? Você só falou companhia de capital aberto, mas, enfim, é um passo. É um passo. É que, na verdade, essas empresas elas tiveram que cumprir com mais regras de governança, né? Porém, eu acredito que, assim, para mim, é criar uma dissolução, colocar o poder só em quem está embaixo ou no CEO. Para mim, o público que as empresas ainda não estão atacando muito bem e poderiam fazer mais em termos de treinamento e capacitação e educação é o middle management. Me dê 5 pontos para que uma empresa implementasse o programa ESG na sua rotina normal. Vamos lá, então. Bom, o primeiro, Pedro, eu acredito que assim, o que é importante? Eu anotei alguns pontos assim. Essa pergunta eu respondo muito, tá? Como consultora. Primeiro ponto, Pedro, foco. Então, eu vejo várias empresas trabalhando com várias coisas que estão muito longe do core business. Então, se a empresa conseguir trabalhar dentro do foco de atuação dela, com programas, iniciativas e projetos de médio a longo prazo,
que estejam relacionadas à área de atuação dela 100%. O que eu vejo é várias empresas pagando consultorias caríssimas para poder fazer 1000 coisas, quando na verdade elas não fazem o básico. Então, o primeiro ponto seria foco. O segundo ponto seria mensuração de impacto. Então, de que forma que essas empresas elas podem mensurar esse impacto causado positivamente? E a gente chama isso, numa linguagem bem acadêmica, de measuring your externalities. Então, é, na verdade, internalizar a externalidade negativa, né? E começar a mensurar de que forma ela está, né, gerenciando de forma benéfica esse impacto para o meio ambiente e social. Um exemplo, se ela quer atingir mulheres de periferia, ela tem que fazer projetos com números quantitativos de quantas mulheres, com a faixa etária e em quanto tempo. Né? Então, eu vejo várias empresas com vários projetos lindos, mas poucas métricas. Você está falando de KPIs não entrópicos, né? De KPIs que realmente trazem valor ao ESG. Que existem, que você acha que o segundo item, o primeiro é foco. Foco no público que é aderente à sua marca ou à sua marca, sua localização, seu raio de ação, seu raio de penetração. É isso, quando você fala foco. Exatamente. Tá então, bom. por exemplo, quando eu falo em foco, também tem a ver com a criação de novos produtos e serviços para a base da pirâmide, que hoje movimenta mais de 5 trilhões de dólares. Tá certo, porque isso está no social, isso está no S, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A terceira coisa. A terceira coisa, Pedro, eu acredito que é focar no básico. Então, tem um amigo meu, o Jonas, que ele fala muito assim, Ilden, os executivos precisam parar de construir foguete e comprar pão na esquina. Por quê, Pedro? Tem muita gente querendo criar mais um aplicativo, criar mais um marketplace, mais uma plataforma, mas não tem coragem e não tem visibilidade para poder arrumar o quarto quando acorda de manhã. Então, na verdade, voltar ao básico significa vamos arrumar a nossa casa primeiro, para depois começar a construir o foguete? Faz sentido? Faz todo sentido. Vamos arrumar a casa junto com o foguete. É a resposta que eu te daria como executivo. Puxa, eu faria assim, legal, puxão de orelha valeu, mas eu estaria fazendo foguete do mesmo jeito. Mas vamos para a terceira. Vamos para então, a terceira. Essa é a terceira, né? E sem ser professoral, a outra, na verdade, seria buscar, na verdade, se a tua empresa, então, está construindo foguete e está, ao mesmo tempo, arrumando a casa, como vocês podem alicerçar a estratégia ESG olhando selos e certificações já existentes de sustentabilidade? Então, olhar as métricas KPIs do Ethos, do Sistema B, do GRI, do EASY, que são, na verdade, códigos de conduta para empresas que querem iniciar nesse mercado, né, Pedro? Então, assim, já existe muita coisa bacana no mercado. Essa foi a quarta. E a última? A última, ela tem muito mais a ver com valores socioemocionais. Então, a última é, na verdade, sair do discurso e colocar na prática. O que isso quer dizer? Eu vejo várias empresas com muito boas intenções, mas, na verdade, isso é muito lindo de se ver, mas falta ainda pouca prática. Então, uma das coisas que a gente faz na Elo, na escola, que eu tenho, que tem sede em Londres, aqui em Oxford, aqui em Bento Gonçalves, é criar laboratórios de prática para CEOs e executivos praticarem os problemas que eles querem resolver. Então, eu falo para os meus clientes, em inglês, né? Eu falo muito para eles, how close you are to the problems you want to solve and how quickly you are getting into the kitchen. Então, quão rápido
você está entrando na cozinha, né? E quão perto dos problemas que você quer resolver você está também. Então, a última dica seria: crie laboratórios de prática, crie experimentação das coisas que você quer fazer em ESG, porque isso vai te levar a foco, a priorização, a melhores KPIs e, na verdade, também a começar pelo básico. Então, o último, ele se torna a base de tudo, entende, Pedro? Tá, ok. Agora, vai ter muita malandragem, né? Porque a transparência é algo que você... É um jogo empresarial. O Facebook, por exemplo, o Instagram, todo aquele grupo de empresas que ficaram 6 horas paradas, aquilo foi algo muito sério e que a empresa não vai conseguir ser transparente o suficiente para se desvalorizar no mercado. Então, eu acho que de todas essas coisas que nós estamos falando, a transparência é o desafio mais desafiador, para falar assim, a redundância, né? Desafio desafiador, porque a transparência é tudo para que as pessoas que já estejam engajadas e as que estão por engajar comecem a acreditar no que estão falando e o que estão entregando. Então, isso para mim é um grande desafio. O que você acha? Eu concordo, e eu concordo, Pedro, que às vezes, né, se a gente fosse transformar o ESG numa pessoa, se a gente fosse personificar o ESG, a questão de transparência e ética, ela senta no G. Então, eu como pessoa, eu não consigo fornecer de volta para a sociedade, que é o S, que é o pilar social, nem cuidar do meu meio ambiente, que sou eu, né? O meu meio ambiente sou eu. O meu social são as relações, sem ter a minha governança plena e estabilizada. Entende? Então, as questões que você falou são super importantes. Sim, é muito difícil hoje para grandes empresas tirar esse elefante branco do meio da sala e poder entender de forma transparente. Primeiro, estamos tendo foco no que a gente está investindo? Estamos mensurando o impacto dessas iniciativas? Isso está retornando em valor para o produto, para os executivos, para os investidores, para as pessoas? Então, assim, concordo plenamente. Transparência é ainda algo muito difícil de atingir, né? Sem práticas de governança robustas. Muito. Ok. Uma pergunta que me ocorreu agora. Primeiro, você conhece a piada do bode russo? Não, mas tô ficando curiosa agora. A história do bode russo, você contou a história do elefante branco. A mulher falava para o marido: marido, vai lá no partido e pede um apartamento maior para a gente. E o marido falou: tá bom, meu amor, eu vou pedir um apartamento maior. E voltou com um bode fedorento, né, com um cabresto fedorento, e falou: o partido mandou deixar o bode aqui 3 meses. 3 meses depois, a moça, a marida, não queria mais um apartamento, queria tirar o bode da sala e ficar com o apartamento que ela tinha. Então, é mais ou menos a versão avacalhada do seu elefante branco. E, Pedro, Oi. essa piada tem muito a ver, porque, assim, nós estamos acostumados a olhar sempre para fora, né? Para olhar o que os europeus estão fazendo, o que os americanos estão fazendo, o que os asiáticos estão fazendo, os africanos. E quando você olha para o Brasil, na verdade, tudo bem a gente ser um apartamento pequenininho ainda de 2 quartos, né? A gente pode demorar um pouquinho mais
para ter jardim, e tem o bodezinho sujo e fedorento lá dentro ainda, as coisas para resolver, né? Mas, gente, vamos aceitar que tem muita coisa para resolver. E a gente tem que fazer em conjunto. Então, eu acredito que isso que você falou tem muito a ver, assim, com esse estado de oportunidade que a gente tem hoje no Brasil, de poder olhar para nosso apartamento e falar great as it is. Great as it is, sabe? E o Entende? brasileiro já se mostrou que é capaz de fazer a sua brasilidade funcionar quando ele quer. Agora, vamos dar uma mudada de rumo. Me dá 3 dicas para as pessoas que querem trabalhar começarem a acessar o mercado de ESG. Vamos lá, então. Eu vi que no teu último livro, né, você trabalha muito a questão de carreiras e transições. Eu me especializei nessa área, né? Então, hoje eu mentoro executivos, perdão, de grandes empresas, nessa questão de ESG. Eu acredito que, assim, eu até fiz umas breves anotações aqui, né? Como é um mercado em ascensão, mas você não vai encontrar vagas no LinkedIn ou em jornal escrito procura-se diretor de sustentabilidade. Agora, jamais, mas há 10 anos atrás não existia isso, né, Pedro? Então, é um mercado que tem sido, que tem capturado pessoas da engenharia, da comunicação, das ciências sociais, da economia. Eu diria que, assim, para quem quer entrar na área, o mais importante é uma série de habilidades, né? Eu vou citar algumas: curiosidade, empatia, como nós falamos, né? Se colocar perto do problema que você quer resolver, humildade, se colocar a serviço e o último é a escuta ativa. Então, uma das coisas que me proporcionou trabalhar na Universidade de Oxford, Pedro, eu cheguei lá, Pedro, e eu pensei, como que eles vão? Eu mal sabia falar, tá? Como que eles vão acreditar? Como que eu vou acreditar que eu vou conseguir mentorar estudantes de Oxford? Mas daí, quando eu me tirei do centro, Pedro, eu vi que, na verdade, que não era sobre mim, que era sobre as outras pessoas. Nossa, eu recebi muita ajuda, entende? Então, assim, para quem quer trabalhar com ESG, vocês têm que se tirar do centro e se colocar a serviço das questões, desafios e problemas que vocês querem resolver, porque a ajuda vai vir, pode ter certeza. Eu sou um exemplo real e vivo disso. E a última coisa é o silêncio, né? Porque eu acredito Explica o que silêncio. vários escritores falam sobre isso, né? Inclusive o Borges, que é um favorito, meu escritor favorito latino-americano, né? Que ele fala, por favor, não interrompa, a não ser que você possa melhorar o silêncio. Então, eu acho que, assim, os países subdesenvolvidos, emergentes, em desenvolvimento, a gente fala muito, né? E eu aprendi que, na verdade, as grandes Fala. respostas, elas vêm do silêncio. Então, se você quer trabalhar com ESG, vale a pena ficar em silêncio, vale a pena refletir, vale a pena tirar um tempo para você, entender se isso faz sentido para você agora. E nada melhor do que o silêncio, uma ferramenta muito poderosa para isso, né? Eu aprendi muito com o silêncio na minha vida pessoal e profissional. Eu não sei como você sente em relação a isso, Pedro. O silêncio é tudo, né? Onde você consegue colocar todas as suas ideias em dia e você pode obter esse silêncio de diversas maneiras. Caminhar no parque, caminhar, fazer um exercício, um silêncio. Eu acho que é fundamental para você ter o seu momento, organizar o que está te dando ansiedade, para onde você quer ir, como você quer ir. E eu acho que o mundo ESG é um mundo fabuloso. Eu tenho aqui mais uma pergunta. Eu quero 3 dicas de livros. Você já deu 2, mas eu gostaria que você falasse de novo.
Bom, o primeiro deles, bom, tem um outro que eu gosto muito também, que é de uma professora da INSEAD, que hoje trabalha na London School of Economics. Ela é americana, se não me engano. Ela se chama Hermínia Ibarra. E ela escreveu 2 livros magníficos. Um se chama Identidade do Trabalho, que ele, na verdade, ajuda pessoas a transformarem as suas carreiras a partir da dissociação que você tem com um setor específico, ou uma área específica, com uma pessoa fenomenal. E o outro é Think Like a Leader, act like a Leader, Think Like a Leader, que é haja como um líder e pense como líder. Pense como líder. É um livro fenomenal porque... Então, você me deu 2. E tem um terceiro que você acabou de me... Foi a última coisa que você falou. O último livro que você falou, não agora. Você estava discursando, falando. Eu acho que deu tem um terceiro livro. Eu falei da Virginia Woolf e do Borges também, mas é livro de poesia. Tá. Em relação a ESG, um livro que eu gosto muito também é o livro do... Mas daí tem muito mais a ver com marketing, mas para as empresas terem foco, foi um livro muito importante para mim, que eu usei muito em Oxford, que foi o livro do Simon Sinek. Comece com o porquê. Start with the why. Porque ele ajudou vários estudantes em Oxford a melhor redirecionarem as suas carreiras em relação à ESG. Estão dando nomes novos a coisas muito usadas antigamente, né? Quer dizer, o Y faz parte do processo de qualidade total do professor Deming, 5W1H ou 2Hs, como cada um prefira, e vão dando roupagens novas. Mas eu quero encerrar essa conversa com a seguinte pergunta: você acredita, com ações que estão sendo tomadas, você acabou de chegar de Oxford, estava ligada pela Europa e Oriente, você acha que a humanidade vai conseguir defender, não cruzar o grau, quer dizer, o aquecimento de 1,5? Uau! É a Porque pergunta você estava estudando, você estava no meio acadêmico e você estava o terceiro maior país do mundo, quarto, e um dos mais antigos a dominar todo o planeta. Você acha que os humanoides serão capazes de se unir para não chegarmos a um acréscimo de 1,4, 1,5 graus Celsius em 2045? Você quer a resposta poética ou a resposta dura? Não, quero resposta dura. Olha, Pedro, do jeito que as coisas estão, nós temos 10 anos, né? São 120 meses para poder trabalharmos juntos para não aumentar em 1,5 degraus Celsius a temperatura do mundo, né? Isso ocasionaria, especialmente para as pessoas próximas às costas, né? Desastres ambientais a níveis irreversíveis. Fauna, flora brasileira já estão sofrendo muito com isso. Nós temos os 2 maiores aquíferos aqui no Brasil, que é o Guarani e o Amazônico, que também já estão sofrendo com isso, junto com a floresta amazônica. Então, eu vou responder como brasileira, tá? Eu vou responder como brasileira. Eu não sou especialista em clima, mas eu estudei muito isso, leio vários artigos, enfim, em relação a isso.
estamos num cenário caótico e as pessoas estão olhando novela. Acho muito difícil chegarmos nessa redução, tá? Porém, eu vou usar a fala que a Cristiana Figueiras, que é diplomata costarriquenha e trabalhou por muito tempo no Comitê Executivo da ONU, né? no Comitê da Convenção de Mudanças Climáticas da ONU. Ela falou assim: Ilden, a gente precisa ser otimista, porque com o pessimismo a gente não vai para frente. Então, assim, não é mais sobre não usar sacolinha plástica, sabe, Pedro? E parar de usar carro. A reorganização precisa ser sistêmica e urgente a nível de governo. Tá bom. Então, a resposta eu não tenho uma resposta melhor e mais poética que essa. Estou muito preocupada, isso tira o meu sono. Acredito, tá? Não sou cientista climática, mas acredito que dificilmente chegaremos nessa redução. Então a vida é dura. Vamos nos preparar para daqui a 30 anos enfrentar 10 anos, Pedro. 10 anos a gente vai estar enfrentando situações climáticas difíceis. Isso vai atingir aos menos favorecidos. O mundo tem que se preparar ao máximo para apoiar esses indigentes que estão espalhados pelo mundo todo. E principalmente o papel das grandes empresas aqui é, na verdade, voltar e fazer o tema de casa, sabe? Então, eu vejo muito dinheiro e muitos investimentos sendo hoje criados e geridos para novas infraestruturas e novas tecnologias, quando o básico, como você falou, né, não está sendo feito. Então, no momento que as grandes empresas puderem se reunir e cutucar o governo em relação a políticas públicas, aí sim nós vamos mover o termômetro. Isso aí é questão de liderança, sabe, Pedro? Aí eu acho que é onde essa influência. Bom, isso daí é um outro capítulo dessa conversa que a gente pode ter. E esse foi o No Ar com Pedro Janot, com a Ilden, que agora com intimidade completa. Essa convidada especial, especialista nesse assunto, tal qual a Agenda ESG. Foi um prazer estar com vocês e em breve teremos um novo episódio. E para ficar dentro de tudo, acompanhe no canal YouTube as minhas redes sociais e, se tiver uma dúvida, mande uma ADM, que a gente bate um papo, e até o próximo voo. Tchau!